Inscreva-se no canal. Isso aconteceu quando eu estava no início dos meus 20 anos. Eu trabalhava em uma loja no shopping, mas não havia muito trabalho a se fazer. Então, perguntei se havia algo mais que eu poderia fazer, e meu chefe disse que a filial em outro shopping precisava de mais pessoas. Eu poderia ir até lá nos meus finais de semana para ganhar um dinheiro extra se quisesse. Eu só precisava pegar uma rota de ônibus que era um pouco mais longa, mas não precisava fazer nenhuma baldeação, então eu acordei cedo e peguei o primeiro ônibus que consegui. O passeio de ônibus foi bastante normal. Eu pude ver partes da cidade que eu não conhecia antes. Notei que o ônibus eventualmente entrou em um bairro mais sujo, com lixo por toda parte, prédios abandonados, casas, carros e etc. Eu percebi, mas senti que estava segura no ônibus e meu destino era um bairro agradável. Em certo momento, uma senhora idosa entrou no ônibus e percebi que ninguém se levantou para oferecer a ela um assento. Então cedi o meu lugar e fui segurar na barra ao lado da porta lateral do ônibus, continuando o meu caminho. Enquanto estava no ônibus, me lembro de olhar para um cara ao meu lado e perguntar se ele sabia quanto tempo mais levaria para chegar ao meu ponto. Mas antes que ele respondesse, alguém apertou o botão para descer e as portas ao meu lado se abriram e então senti as mãos no meu braço livre, me agarrando e puxando. Por reflexo, imediatamente me contraí, pois geralmente não gosto de nenhum contato físico com estranhos, fora um cumprimento ou um aperto de mão. E realmente acredito que esse reflexo salvou minha vida, porque demorou alguns segundos para o meu cérebro registrar que alguém estava tentando me puxar para fora do ônibus. Um homem alto, de regata branca, calça jeans e tênis brancos, saiu de trás do ônibus, agarrou meu braço e tentou me arrastar para fora do ônibus. Ele me puxou até o segundo degrau antes que eu entendesse o que realmente estava acontecendo, e eu estava segurando apenas pela barra. O braço que ele estava segurando tinha minha bolsa e eu realmente tentei sacudi-la para que ela se soltasse, mas ele não tinha interesse na bolsa. Eu estava prestes a começar a gritar por socorro quando senti alguém agarrar minha cintura e me puxar de volta para dentro do ônibus. O homem que tentava me puxar percebeu que não conseguiria me levar sem que isso levasse mais tempo do que ele esperava, então desistiu finalmente e saiu correndo. Foi isso. O cara correu, as portas se fecharam e vagamente me lembro de ouvir o homem que me salvou dizer algo como: "Você morre naquele bairro." Aparentemente entrei em algum tipo de choque, porque só me lembro de ficar espantada, nem me lembro de agradecê-lo. Não disse nada ao motorista, não entrei em contato com a polícia como deveria. Nem me lembro do meu turno naquela outra filial. Não me lembro do trajeto de volta para casa. Foi como se eu estivesse entorpecida. Só quando eu cheguei em casa, tomei um banho e me preparei para dormir, usando meu pijama, que sentei na beira da cama e pensei: eu quase fui sequestrada. Eu realmente quase fui sequestrada. Tive muitos arrependimentos em relação a isso. Lamento não ter contado à polícia caso aquele cara fosse atrás de outra mulher. Pelo menos as mulheres estariam cientes de que ele estava por aí. E lamento não ter agradecido e mantido contato algum com aquela pessoa legal que me salvou. Inscreva-se no canal. Lá em 2008, quando eu ainda tinha 20 anos, consegui meu primeiro emprego de verdade como ajudante de um bar. Minha situação com meus pais não estava boa. Eles estavam no meio de um divórcio e a casa tinha uma espécie de nuvem negra pairando o tempo todo. Na minha primeira oportunidade que tive, me mudei para um pequeno quarto que ficava muito mais perto do bar onde eu trabalhava. Foi uma fase bem complicada na minha vida, mas mudar para aquele quartinho foi um grande destaque e um impulso enorme quando eu mais precisava. Não era muito, mas era meu, e foi um grande alívio ter um lugar para me refugiar, chamar os amigos, tomar uma vodka com energético e esquecer de todos os problemas com meus pais. O papel de parede estava descascando e uma das janelas estava emperrada, mas eu não ligava muito para esses detalhes. O que me incomodava de fato eram os caras que ficavam por ali perto na parada de ônibus até altas horas da madrugada. Eu os percebi alguns dias depois de me mudar, porque meu quarto ficava em frente a um prédio grande de 2 andares, que aparentemente agora é um centro de treinamento para motoristas de ônibus. Uma das minhas janelas dava para onde ficava a parada de ônibus. Chegava do trabalho por volta da meia-noite e tinha acabado de entrar silenciosamente no meu quarto quando ouvi gargalhadas altas do outro lado da rua. Olhei pela janela e lá estavam eles, um grupo de rapazes na casa dos 20 anos abrigado na parada de ônibus. A princípio pensei que estavam esperando pelo último ônibus, mas depois de algumas horas, quando ainda estavam fazendo bagunça, percebi que estavam apenas usando o local como ponto de encontro, provavelmente para se protegerem da chuva. Naquela noite em específico, não causaram muitos problemas e foram embora poucos depois de eu me deitar.
Mas em outras noites era uma verdadeira praga. Ficavam lá gritando e rindo até as 4 ou 5 horas da manhã durante o verão e só deixavam o local em condições realmente ruins de tempo para evitar a chuva. Houve uma breve pausa no Natal, mas assim que passou, voltaram todas as noites sem falhar. A única vez que saíram involuntariamente foi quando alguém chamou a polícia. Eu vi isso acontecer uma vez, mas aqueles que tinham algo suspeito saíram correndo, enquanto outros ficaram lá esperando a polícia. Depois de um tempo, acho que a polícia desistiu, e quando esses caras estavam na parada de ônibus, as pessoas evitavam e usavam uma alternativa. Eram realmente irritantes, mas além de fumar um baseado ocasional na parada de ônibus e serem inconvenientes, não acredito que estivesse fazendo algo ilegal. Então acho que a polícia não podia fazer muito a respeito. A estação mudou de inverno para a primavera e quando começou a esquentar um pouco, os rapazes voltaram a rondar a parada de ônibus. Isso não era muito problema antes, porque meu horário de trabalho noturno significava que eu só ia dormir por volta do mesmo horário que eles, mais ou menos. Mas quando comecei a ter dias livres também, tudo mudou. O barulho constante deles começou a afetar seriamente meu sono, e eu precisava de protetores, auriculares e música ambiente para conseguir dormir decentemente. Em mais de uma ocasião, eu abri os olhos e via luzes azuis piscando pelas persianas. Eu ficava satisfeito ao ver um ou dois daqueles bagunceiros sendo presos por algo que tinha encontrado no bolso deles. Mas, por alguma razão, isso não os parava. Não sei o que eles estavam pensando honestamente. Se fosse eu, teria encontrado outro lugar onde não seria importunado pela polícia. Me lembro de pensar que deve ter algum motivo para insistirem em ficar lá. Talvez alguém tivesse dito para eles ficarem lá para saber se a polícia estava passando por aquela rua. Considerando o que aconteceu em seguida, acho que esse pode ter sido o caso. De vez em quando não era um carro da polícia marcado que chegava até eles na parada de ônibus, mas um carro descaracterizado. Um Corsa normal parava perto deles, um policial saía e todos tentavam correr para fazer sua barulheira habitual. Então, numa noite, eu estava jogando um jogo de videogame que tinha acabado de ser lançado naquela semana, quando eu notei os rapazes na parada de ônibus, enquanto voltava de uma pausa para ir ao banheiro. Fiquei lá por um segundo lançando um olhar desaprovador porque sabia que eles iriam me manter acordado mais tarde naquela noite. Mas então, enquanto os observava, um carro descaracterizado diminuiu a velocidade ao se aproximar deles e parou, a uns 10 ou 20 metros dali. Eu estava pensando, sim, aqui está a polícia de novo. Mas a polícia normalmente saía e começava a perseguir as pessoas. Quem quer que estivesse dentro do carro ficou feliz em apenas ficar parado a alguns metros dos caras na parada de ônibus. Obviamente, eles pensaram que era a polícia também. Acho que apenas um deles saiu correndo e isso deve ter sido quem tinha maconha naquele momento. Mas, em vez de fugir, os outros ficaram onde estavam e começaram a gritar para o carro parado. Eu estava totalmente afim de um pouco de teatro de rua, então fiquei olhando pela janela, sorrindo para mim mesmo, esperando que a dispersão rápida deles resultasse em uma noite tranquila para mim. A última coisa que eu lembro de pensar antes da cena diante de mim mudar de repente foi olhar para o carro escuro e pensar: acelere e faça algo. Então eles fizeram. Houve um clarão seguido de um estrondo e um dos rapazes na parada de ônibus simplesmente desabou. E eu realmente quero dizer que ele simplesmente desabou, como no momento após o estrondo, a cabeça dele bateu nos joelhos antes que o corpo atingisse o chão. Foi provavelmente uma das coisas mais assustadoras que já vi na vida. Foi naquela noite que aprendi que não importa quantos filmes de ação você assista, ou quantos jogos de tiro em primeira pessoa você jogue, nada pode preparar você para ver alguém ser baleado com seus próprios olhos. Olhando para trás, acho que o tiro deve ter cortado a espinha dorsal do pobre garoto acima da cintura, explicando a maneira estranha como ele caiu. Desde então me disseram que se ele tivesse sido baleado na cabeça, eu teria percebido, já que provavelmente não sobraria muito dela. No momento em que percebi o que tinha visto, me abaixei abaixo da janela e me protegi atrás da parede de tijolos embaixo. Sei que pode parecer um pouco dramático, já que ninguém estava atirando em mim, mas eu estava com medo que algum deles pudesse reagir e alguma bala perdida acabasse me atingindo. Nunca tinha visto ou experimentado nada nem parecido antes, e não sabia o que fazer além de ouvir mais tiros. Mas, em vez de ouvir mais tiros, só ouvi o som do carro escuro cantando pneu enquanto acelerava para longe na noite. O som do tiro foi tão alto quanto o fogo de artifício. Tenho quase certeza de que as outras pessoas no bairro ouviram o barulho alto e ficaram tão preocupadas quanto eu. A emergência deve ter recebido 100 chamadas do bairro e das áreas ao redor, mas eu simplesmente não sabia o que fazer.
A única coisa que eu realmente sabia era que o pobre garoto precisava de ajuda. Ele podia ter sido um problema, mas, meu Deus, ninguém merece morrer na rua daquela maneira, sozinho, com os amigos acabando de fugir dele. Obviamente, conversei muito com a polícia depois daquela noite. Primeiro por telefone, depois pessoalmente, depois mais de uma vez, quando revisamos meu depoimento e fizeram-me mais perguntas. A polícia apelou por mais informações, mas pelo que sei, ninguém foi preso ou condenado por isso. A opinião geral era que tinha a ver com gangues, mas não acredito que a polícia tenha mencionado isso, porque se eu fizesse, quem se apresentaria como testemunha? Certamente, eu pensaria 2 vezes antes de ir ao tribunal se soubesse que a intimidação à testemunha seria um fator. Mas isso nunca aconteceu, nunca me perguntaram, e até onde eu sei, o assassinato do pobre rapaz permanece sem solução mesmo todos esses anos depois. Me mudei daquele quarto cerca de 1 ano depois, assim que tive dinheiro suficiente para um apartamento melhor. Ninguém mais ficava na parada de ônibus pelo resto desse tempo, nem mesmo para pegar o ônibus de verdade. Às vezes eu avistava a parada de ônibus à noite solitária sem ninguém por perto, mas cada vez a imagem do corpo daquele rapaz, como ele se dobrou, se repetia na minha cabeça, e fico muito feliz por ter me mudado de um lugar com uma memória tão horrível associada a ele. Inscreva-se no canal. Eu, uma mulher europeia, estou atualmente hospedada no Brasil. Sendo estrangeira, acho que chama um pouco a atenção, mas não me senti ameaçado ou em perigo durante o mês que passei aqui. Até ontem. Eu estava esperando pelo ônibus sozinha por volta das 3 horas da tarde em um domingo, sem ninguém por perto. Então, apareceu um cara ao longe. Não consigo dizer exatamente por quê, mas ele parecia suspeito. Talvez porque estivesse vindo diretamente na minha direção, mesmo que a calçada fosse bem larga. Eu fingi que não ouvi e esperei que ele passasse, mas ele veio até mim e pediu dinheiro. Talvez algo mais, mas não entendi o que ele estava dizendo. Respondi firmemente que não tinha nada para dar a ele e dei um passo para trás, mantendo a mão erguida para mostrar que não tinha nada. No entanto, ele continuou se aproximando, me deixando muito desconfortável, e começou a apontar o dedo para meu rosto, dizendo que iria me matar repetidamente. Foi nesse momento que comecei a pensar que poderia estar em perigo. Mesmo que o cara não tivesse nenhuma arma visível, eu não tinha ideia do que ele era capaz, especialmente estando tão perto de mim e ainda ameaçando me matar. Tentei continuar andando calmamente para longe dele para não mostrar que estava entrando em pânico enquanto eu procurava ao redor alguém que pudesse me ajudar. No entanto, a rua estava completamente deserta. Foi quando avistei um ônibus chegando. Acenei para ele, as portas já estavam abertas e entrei sem olhar para trás. O cobrador do ônibus me disse para apressar, pois ele havia visto a cena de longe. Ele me tranquilizou, dizendo para não me preocupar, apenas precisávamos nos afastar desse cara louco. Tudo isso aconteceu em cerca de 30 segundos, mas muita coisa poderia ter dado errado em tão pouco tempo. Fico feliz por ter permanecido relativamente calma e provavelmente vou investir em um spray de pimenta no futuro. Inscreva-se no canal. Trabalhava em um escritório que às vezes permitia que levasse meu cachorro para o trabalho. Um pastor alemão preto, grande como todo, mas um doce de coração, embora pareça assustador para estranhos. Após o trabalho um dia, peguei o ônibus para casa, uma viagem de cerca de 45 minutos. Percebi alguém me encarando e não dei muita importância. Embora fosse desconfortável ser observada, eu já tinha tido minhas conversas estranhas no ônibus, e comportamentos bizarros não eram algo fora do comum. Honestamente, não me lembro muito da aparência dele, mas me recordo de pensar que ele parecia normal e não parecia estar drogado ou embriagado. Meu ponto de ônibus ficava em uma rua movimentada, em uma parte um pouco mais suspeita da cidade, mas não era frequentemente movimentada. Quando chegamos ao ponto, meu cachorro e eu seguimos em direção a curta caminhada para casa, a apenas alguns quarteirões de distância. Ao sair do ônibus, notei que o homem que me observava também desceu, e algo estava estranho com ele. Parecia determinado a manter o mesmo ritmo que eu, seguindo de perto atrás. Me lembro de ter ouvido em algum lugar no passado que não deveria ir direto para casa se estivesse sendo seguida. Sei que é uma situação específica e às vezes é mais seguro estar em casa, mas além de invadirem meu espaço pessoal, nada havia acontecido e não me senti imediatamente insegura. Optei por não levar o estranho diretamente até a porta da minha casa. Sabia que meu parceiro na época não estava em casa naquele horário. Então decidi que a melhor estratégia era percorrer meu bairro por vários quarteirões para tentar despistá-lo. Acho que, em parte, eu também queria ter certeza de que não estava sendo seguida de forma alguma ou se a pessoa simplesmente estava indo na mesma direção.
Depois de vários quarteirões, ficou claro que ele estava me seguindo. Eu fazia movimentos errados e ele continuava no mesmo caminho. Nenhum de nós se falava e eu ficava cada vez mais frustrada por alguém seguir uma mulher para casa. As ruas estavam silenciosas e não conseguia avistar ninguém por perto para pedir ajuda. Não acho que teria ficado tão surpresa se estivesse sozinha e sem meu cachorro. Não consigo imaginar alguém em sã consciência seguindo uma pessoa com um pastor alemão enorme. Comecei a andar mais rápido. Ao dobrar a esquina, entrei rapidamente em um beco que contornava um duplex a um quarteirão da minha casa. Esperava que o caminho contornasse completamente a casa para que eu pudesse sair do campo de visão dessa pessoa, mas encontrei um cercado de frente para mim e não tive tempo de voltar. No final, fui encurralada nesse canto entre uma casa, uma cerca e uma cerca viva. Me agachei com meu cachorro e esperei o cara passar por nós. Assisti enquanto ele caminhava pelo beco, aparentemente sem nos notar. Ele não virou a cabeça ou sequer olhou na nossa direção. Decidi que ficaríamos lá por alguns minutos só para garantir que ele tivesse ido embora. Claro, meu cachorro estava tão calmo quanto sempre, apenas relaxado do lado dele, tirando uma soneca. Cerca de 3 minutos se passaram e justamente quando pensei que estava seguro para ir para casa, o homem apareceu novamente na minha linha de visão. Ele não fez contato visual comigo, assim como na primeira vez que passou por mim. Movia-se calmamente e deliberadamente passou lentamente assim que ficou bem na minha frente, a cerca de 2 metros de distância. Olhando para mim, não diretamente, com apenas uma calçada e uma faixa de grama entre nós. Observei enquanto ele começava a esvaziar os bolsos, tirando vários objetos metálicos e os colocando em linha. Até hoje não tenho certeza do que eram, mas fico feliz por não ter descoberto. Nesse ponto, liguei para a emergência e relatei o que estava acontecendo, que alguém estava me seguindo e mostrando comportamento estranho. Os policiais chegaram rapidamente e assim que pararam, o policial me aconselhou a sair dali. Saí rapidinho do meu esconderijo e segui um caminho não direto para casa, já que minha casa estava tecnicamente à vista de onde eu estava agachada. Não sei o que aconteceu com ele, mas felizmente nunca mais o vi novamente. Não tenho certeza se ele estava drogado, mentalmente instável ou ambos. Não sei se ele tinha intenções maliciosas, mas espero que ele tenha recebido a ajuda de que precisava. Inscreva-se no canal. Sou um grande apreciador de fumos e não dirijo, então decidi pegar um ônibus até a venda que ficava a alguns quilômetros de distância. Eram cerca de 8h30 da noite, eu queria pegar o novo pacote, que é o meu favorito. Peguei o pacote e andei de volta até o ponto de ônibus para voltar para minha casa. Conforme me aproximava do ponto, notei que tinha um cara sentado lá. Não liguei muito, sou social, então sempre entro em qualquer situação social pronto para ficar completamente em silêncio. No entanto, não tive essa chance dessa vez, porque enquanto estou sentado, ele começa a me perguntar algo, mas eu estava com fones de ouvido e não conseguia ouvir direito. Tirei os fones e perguntei o que ele disse. Ele responde: "Você quer cortar cabelo?", me encarando com os olhos bem abertos, sem piscar. Se eu fosse um apostador, diria que ele tinha ingerido alguma coisa. Não estou aqui para jogar ninguém, só entendo muito bem o vício. Definitivamente não estava esperando por essa pergunta e só disse meio sem jeito: eu estou bem." Então percebi que ele estava usando o uniforme do mesmo time que eu torço. Como todas as minhas habilidades sociais giram em torno de esportes, decidi puxar assunto perguntando sobre a camiseta. Ele me olha estranho por um segundo. "Não, eu peguei essa camiseta há alguns meses." Eu pergunto: então há quanto tempo você corta cabelo?" Sem piscar ele responde: "Comecei há alguns meses." "Quem te ensinou a cortar cabelo?" Ficando ainda mais desconfiado, ele muda o olhar e diz: "Aprendi sozinho." "Vamos lá, cara, deixa eu dar um trato na parte de trás." Vale ressaltar que ele estava consistentemente tentando cortar meu cabelo durante toda essa conversa. Eu até disse: eu não tenho dinheiro agora, indicando que eu nem poderia pagar pelo serviço mesmo que quisesse, mas ele respondeu: "Não tem problema, eu tenho minhas máquinas na mochila, vamos lá." Então decidi ser honesto com o cara. "Olha, sinto muito, mas não me sinto confortável cortando o cabelo com pessoas que não conheço, principalmente à noite, você me entende?" O cara não mudou a expressão facial durante toda essa interação e finalmente disse: "Verdade", e continuou a encarar minha alma. Decidi naquele momento que era hora de sair de lá. Felizmente, esse ponto de ônibus ficava bem na frente de um posto de gasolina. Então entrei lá por alguns minutos só para matar o tempo, porque infelizmente o ônibus não chegaria por mais de 17 minutos. Não queria ficar muito tempo, porque não queria que os funcionários pensassem que eu estava roubando ou algo assim, embora eu tivesse um bom motivo para entrar naquele momento. Esperei apenas uns 6 ou 7 minutos e literalmente quando estava saindo,
Vi o cara do corte de cabelo entrando ainda me encarando diretamente na alma. Felizmente passei por ele e saí de lá para outro ponto de ônibus mais adiante na rua. O ônibus finalmente chegou, vi o cara no fundo, mas ele não me incomodou mais. E eu me certifiquei de manter meus olhos completamente opostos à direção a dele o tempo todo. Tendo a superpensar na maioria das situações sociais em que estou, mesmo que sejam extremamente rápidas. Mas como você teria lidado com essa situação? Você deixaria esse cara cortar seu cabelo? Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuide!